Bem-vindos a mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje eu estarei atendendo a pedidos de colegas, amigos, conhecidos e clientes que muito têm me questionado a respeito do casamento e do divórcio realizados no exterior. Os famosos Destinations Weddings, que tanto tem acontecido, né, que tá bastante na moda, em alta, as pessoas querendo se casar fora do país, né? Pessoas que têm esse sonho, essa vontade de casar no exterior. É um tema muito complexo, tanto o casamento quanto o divórcio. Então eu resolvi dividir o vídeo em duas partes. Falarei primeiro no que se diz respeito ao casamento, a figura, a instituição, conceitos e definições do casamento, tanto para o nosso ordenamento jurídico interno e também o seu reconhecimento externo, né, dentro do direito internacional. No que se refere ao casamento, ao seu conceito e definição, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, resolvi citar, né, a definição de Washington de Barros Monteiro, doutrinador muito famoso do direito de família, no qual ele entende que o casamento é uma união permanente, de acordo com a lei, com o intuito de constituir família. E com relação ao ordenamento jurídico, né, do casamento, a nossa doutrina majoritária, ela entende-se que existem três correntes para definir o conceito e a natureza jurídica do casamento. A primeira corrente seria a contratualista, que define o casamento como um contrato, um negócio jurídico bilateral. A segunda, que é a corrente institucionalista, que ela define como o casamento é sim um contrato, um negócio jurídico bilateral, porém especial, um contrato do direito de família e que não depende apenas da vontade das duas partes, de ambas as partes, porque para que surta efeitos precisa também de autoridade pública para isso. Então seria uma instituição e não um contrato. E existe uma terceira teoria, que é a teoria eclética ou mista, que ela faz uma junção dos dois. Resumindo, o casamento é sim um negócio jurídico bilateral, pode sim ser considerado como um contrato, mas um contrato especial, né? Um contrato do direito de família e não um contrato empresarial. Bom, resumimos o que é o casamento para o ordenamento jurídico brasileiro. Um casamento realizado no exterior, né, nas regras de direito internacional, ele é reconhecido de imediato no Brasil. Então, o ordenamento jurídico brasileiro reconhece de imediato um casamento realizado no exterior. Então, a norma de direito interno, ela acolhe o direito internacional de forma imediata. O casamento, então, é considerado um ato internacional. Significa dizer, então, que um casamento realizado no exterior, né, que cumpra a legislação local daquele país e que não vá contra as normas do nosso ordenamento jurídico interno, né, mais notadamente as normas de ordem pública. O que seria isso? Casar com menor de 16 anos ou casar com uma pessoa que já é casada. Então, desde que você cumpra a legislação daquele país e não fira a legislação do nosso país, o seu casamento realizado no exterior, ele é reconhecido no Brasil de imediato. Mas, para que ele seja válido e para que ele surta efeitos jurídicos no Brasil, é necessário que se passe por algumas etapas. Então, você que se casou, que pretende se casar no exterior, você tem que reconhecer o seu casamento lá, registrar ele dentro de um consulado, da embaixada brasileira. Feito isso, você vem para o Brasil, tem um prazo de 180 dias para registrar ele num cartório, né? Num cartório de registro civil no Brasil. Então, vamos lá. Resumindo, você casa no exterior, você reconhece o seu casamento, registra ele dentro do consulado brasileiro, depois você vem para o Brasil e registra ele aqui.
Se você se casou com um brasileiro, basta a presença de um dos cônjuges no consulado brasileiro e faça esse registro. Se você casou já com um estrangeiro, é necessária a presença dos dois. E, posteriormente, você tem um prazo de 180 dias para registrar ele no Brasil. E onde você deve registrar? No cartório do primeiro ofício da localidade em que você firmar residência. Se você não firmar residência no Brasil, você então pode registrar ele no primeiro ofício do Distrito Federal. Por que é importante fazer esse registro? Você pode estar me perguntando, Paula, mas eu moro nos Estados Unidos, o meu cônjuge mora aqui, eu tenho que registrar meu casamento aí para quê? Porque nós temos que pensar no dia de amanhã, né? Você tem filhos, você vai adquirir bens, possivelmente você vai construir bens aqui no Brasil, adquirir, né, bens no Brasil. E futuramente você pode pensar num divórcio ou num falecimento. Enfim, se você não registrar o seu casamento no Brasil, ele não tem validade aqui, ele não surte efeitos aqui. Até para futuros benefícios, como plano de saúde, benefícios de seguro de vida, enfim, há várias situações de benefícios que garantam direitos e também obrigações decorrentes do casamento. Então não basta que você se case no exterior. Se você quiser que seu casamento surta efeitos e seja válido no Brasil, é necessário que você faça o devido reconhecimento, o devido registro no Brasil. Recapitulando então, você casa no exterior, faz o registro no consulado brasileiro, traz para cá essa transcrição, registra no cartório ou do domicílio ou no Distrito Federal e seu casamento já é reconhecidamente válido. Lembrando, né, um ponto interessante, apenas a título de informação, o cônsul, quando ele realiza o seu casamento, né, lá do consulado, na embaixada, ele está atuando como um juiz de paz. Mais uma questão interessante, importantíssima, que você deve observar. Quando você se casa no exterior, né, em vários países, a certidão de casamento, ela não vem constando qual foi o regime de bens adotado. Então, nesses casos, fica difícil você transcrever e registrar no Brasil. Então, é muito importante que você saiba qual foi o regime de bens, né? Qual é o regime de bens adotados na localidade em que você se casou. Porque ele vai valer quando você for registrar ele no Brasil. Você pode ter, inclusive, problemas com esse registro por conta dessa falta de informação. Ressalte-se também uma questão importante, que é muito recorrente de dúvidas, que muitos me perguntam. Quando um brasileiro se casa, né, com um estrangeiro, seja ele dos Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, Portugal, Venezuela, Chile, nesses países e em diversos outros, há possibilidade do brasileiro adquirir a naturalização ou a nacionalidade do seu cônjuge através do casamento. Porém, no Brasil não existe essa possibilidade. Você não consegue passar a sua cidadania brasileira para o seu cônjuge estrangeiro através do casamento. Há sim outras possibilidades que o casamento, né, incluiria, estaria ajudando, é um requisito para isso, mas não tão somente pelo casamento. Se você se casar com um americano, por exemplo, e ele ter interesse em adquirir a sua nacionalidade brasileira, ele deve fixar residência no Brasil. Para isso tem uma série de requisitos que ele precisa também, né, atingir. E depois, passado o lapso temporal, ele pode, né, adquirir a naturalização brasileira. De regra geral, seria 15 anos de residência para adquirir a naturalidade brasileira. Mas nesses casos em que você se casou e o seu cônjuge, bem como você, atendem aos requisitos exigidos, que cada caso é um caso, esse prazo pode ser diminuído para 1 ano. Então há a possibilidade sim, mas lembrando, não é simplesmente pelo casamento. Bom, então, com relação à figura do casamento, eu acredito que esses foram os pontos que eu levantei através das questões, das perguntas que me foram feitas e tentei resumir para vocês.
Já com relação ao divórcio, ele é um pouco mais complicado porque vai depender de várias situações. Então, eu também levantei os pontos mais relevantes e falarei num vídeo posterior, um vídeo específico, porque depende de cada caso. Tem casamento sem filho, casamento com filhos, casamento com filhos menores, casamento com bens e sem bens. Então, para cada caso, há uma situação específica. E eu explicarei também no próximo vídeo. Então, para finalizar, né, você que pretende se casar ou você que é casado, eu não sou expert no assunto, né? Não tenho tanta propriedade para falar sobre casamentos, às vezes um pouco em divórcio. Já fiz alguns posts relacionados a esse tema no meu Instagram, que inclusive deu o que falar. E aproveitando, quem tiver interesse, vou deixar o meu perfil do Instagram aqui embaixo. Mas, devido a vários estudos, várias experiências, né? Tanto divorciando casais, quanto tentando reconciliá-los, porque eu digo que o advogado ele também é psicólogo, né? Inclusive quando ele atua no direito de família. É preciso ter uma sensibilidade na hora de atender um casal que está se divorciando e entender realmente quais são as necessidades de cada um, que nem sempre é se divorciar. Então, eu posso, né, dar uma sugestão, um conselho para você que está casado ou que pretende se casar. Eu indico que você enxergue e encare o seu casamento como uma aliança que se inicia inclusive antes do matrimônio. Acredito que dessa forma seja mais fácil você investir na sua sustentabilidade. Sendo assim, eu espero que Deus abençoe o seu casamento e os seus planos para isso. No próximo vídeo nós falaremos sobre divórcio. E quem gostou desse vídeo, por favor, curta, comente, compartilhe com quem você achar que vai gostar. Deixem sugestões, dúvidas, que eu estou aqui para atendê-los. Muito obrigada, beijo, que Deus abençoe.